Então, vamos lá, né? Então, eu vou aqui primeiro mudar aqui o meu ponteiro. Então, a ideia, né, a sugestão foi falar um pouco, né, sobre sono e distúrbios mentais. Né? Então, o roteiro de hoje, eu vou inicialmente fazer um breve, né, mas que eu considero fundamental, a gente poder fazer uma discussão sobre a classificação dos distúrbios mentais, né, e aí, no caso, eu quero fazer a discussão do DSM-5 versus, né, o RDoC. Para quem não conhece, né, a gente vou detalhar um pouquinho, mas sem me aprofundar. Aí eu vou comentar algo sobre os mecanismos, né, de controle da ritmicidade circadiana do ciclo sono e vigília, né, ou seja, mecanismos de controle do ciclo sono e vigília. Eu vou comentar nossas pesquisas, basicamente eu vou dar o exemplo de uma pesquisa que a gente realizou aqui, né, sobre sono e distúrbios mentais, e depois eu vou fazer uma discussão que vai ser fundamental sobre o que a gente tem na literatura sobre sono e ritmicidade circadiana, né, relacionados, né, aos distúrbios mentais. E vou finalizar dando sugestões de leitura, 3 sugestões que eu acho fundamentais, né, para quem tem interesse na área. Né. Então, quando nós falamos, né, em distúrbios mentais, aqui a gente tem uma imagem, né, de um sujeito, né, que está exatamente, a imagem dele está escura, você não conhece, você não vê o sujeito, né, o que a gente tem aqui é algo, né, que é identificável, né, muita confusão. Na verdade, as classificações clássicas dos distúrbios mentais eram um transtorno de ansiedade, um transtorno do humor, e um transtorno do pensamento, que basicamente era a esquizofrenia. Essa era a classificação clássica, né, lá da década de 70, do início dos anos 80, quando eu fiz a graduação, se restringia a isso, né, e era assim que tanto a parte clínica como a parte de pesquisa, né, trabalhava com a classificação dos distúrbios mentais. Mas, né, o que a gente vê claramente, né, por que a gente precisa fazer a classificação ou classificar alguma doença? Né? Então, esse aqui é um exemplo, é um livro, né, um livro do Freud, de 36, né, em que se chama The Problem of the Anxiety. Então, na verdade, né, a ideia de você fazer uma classificação é você poder sistematizar, né, o que é que a gente tem sobre os distúrbios mentais, para que, tanto na clínica, o diagnóstico clínico, ele seja o máximo possível preciso e ele possa ser reproduzido por outros profissionais. Então, aqui a gente tem os diversos, né, como é que tem sido evoluído. Então, isso aqui são os exemplos dos manuais do DSM-4, é o manual, né, de estatístico, né, de desordem mentais, é que isso está relacionado da Associação Americana de Psiquiatria, que tem feito, e o mundo inteiro, né, em termos de psiquiatria, tem utilizado. Então, esse aqui era o penúltimo, né, que era o DSM-4 já revisado. Então, ele começa lá na década de 50 e até recentemente tem sido muito utilizado na clínica e na pesquisa. Ou seja, na hora que você tem critérios, né, então você vai definir os critérios aqui, e aí eu vou dizer que os critérios que eu utilizo em Natal, ou em Uberaba, ou em São Paulo, ou em Londres, ou no Japão, são os mesmos. Então, eu tenho uma aproximação de, na hora que eu estou, como clínico, fazendo um diagnóstico de um distúrbio mental específico, eu estou fazendo semelhante. Do mesmo jeito, enquanto eu estou fazendo uma pesquisa, né, eu estou classificando, eu estou identificando determinada doença a partir de critérios, esses critérios são universais, porque a gente vai utilizar, né, esses manuais. Né. E o que a gente tem recentemente, né, é a criação do manual 5, né, então aqui a gente tem o exemplar, né, esse é o exemplar já traduzido, né, em português, né, então a gente tem agora o 5. O 5 gerou muita polêmica, e essa polêmica do 5, ela tem aqui nesse cartoon, que está aqui representado, é o DSM-5 conferência, né? Ou seja, nomeia uma doença e ganha um prêmio. Por quê? Porque, na verdade, o DSM-5, ele vai fazer uma grande modificação, qual
a grande discussão é que o DSM-5, ele descaracteriza o normal e amplifica, né, as doenças ou o estado patológico. Então, este livro, que é um livro que eu recomendo bastante, né, eu não sei se ele já tem a tradução para o português, eu tenho um original que se chama The Saving Normal. Então, ele é escrito, né, pelo Alan Francis, que é um médico, psiquiatra, ele foi o chefe do DSM-4, né, do grupo de pesquisadores, né, que criaram, né, que reformularam, instituíram o DSM-4. No prefácio desse livro, o Francis diz o seguinte: olha, eu já estou aposentado, estou cuidando dos meus netos, que é isso que eu quero, mas eu tive que largar tudo e voltar ativa para poder fazer uma crítica e sair, né, na comunidade, né, médica, especialmente a comunidade psiquiátrica e os pesquisadores da área de saúde mental, para dizer não ao DSM-5. Então, veja, né, ou seja, na verdade, ele está dizendo aqui, né, que é uma revolta contra, né, a falta de controle do diagnóstico psiquiátrico, do DSM-5, das grandes indústrias farmacêuticas e da medicalização da vida, né, diária. E isso é o que a gente vê normalmente. Então, isso está no DSM-5 e, infelizmente, essa concepção, que para mim é uma concepção equivocada de classificação do DSM-5, ela se espalhou e hoje ela está enraizada na sociedade. Hoje, muitos dizem, né, ou usam como desculpa, né, a não realização de determinadas tarefas ou funções em decorrência porque tem uma determinada, né, doença mental, ou está ansioso, ou está depressivo, né, ou está com estado de mania e etc. Né, e muito longe dos critérios. Isso, né, gerou, né, claro, uma discussão muito ampla nos Estados Unidos, em especial, e na Europa, e o Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos decidiu, né, não mais aceitar o DSM-4 como um critério para fazer a avaliação, né, de doença ou para o diagnóstico. Então, foi criado esse sistema, né, que é chamado, né, Research Domain Criteria Initiative. Então, esse, né, que é uma iniciativa do sistema americano para, né, avaliar, né, a parte de saúde mental. Então, o que a gente vê claramente, né, com esse sistema? Na verdade, aqui eu tenho, né, o site do Instituto, né, de Saúde Mental dos Estados Unidos, e aqui a página específica sobre, né, o RDoc, então, quem quiser mais informações tem isso, e o que a gente tem é que, em vez de eu definir várias coisas, né, como o diagnóstico de saúde mental, que são grupos de sintomas, né, aqui nessa página você vai encontrar as definições dos domínios e os construtos, a matriz do RDoc, etc. E aí, quando a gente vai para esses domínios, o que a gente coloca é o seguinte: existe um grupo de domínios. Quais são? Os domínios dos sistemas de valência negativas, que seriam próximos aos sintomas negativos, os sistemas de valência positiva, que seria próximo dos sintomas, né, positivos. O que significa, né, valência negativa? Ou seja, são comportamentos que nós temos e deixamos de ter. Por exemplo, eu me alimento no dia a dia. Então, se eu deixo de me alimentar, isso está dentro do sistema de valência negativa. O sistema de valência positiva é um comportamento que eu não tenho e passo a ter. Por exemplo, eu não tenho uma alucinação, e se eu aparecer com alucinação, eu chamo isso de uma valência, né, positiva. Eu tenho os sistemas, né, que estão relacionados com a cognição, o que significa que é com o nosso pensamento, né? Ou seja, se eu tenho alteração de pensamento, eu entro os sintomas aqui. O outro domínio é o sistema, né, relacionados aos processos sociais. Aqui é muito importante, essa é uma inovação bastante, né, grande agora, né, com o RDoc, porque aqui eu digo, olha, as questões sociais são importantes. Então, veja, né, que quando agora nós estamos num momento de pandemia, de isolamento físico, tal, etc., aqui eu tenho elementos dentro para, por exemplo, poder avaliar, né, o estado de saúde mental do sujeito. E o domínio, que é o que nos interessa, que é esse aqui, que é o domínio do alerta e dos sistemas regulatórios, que basicamente é quando eu tenho sistemas de alerta, né, eu avalio o sistema circadiano e o ciclo sono-vigília. Veja que aqui, na verdade, é algo muito importante. Então, o sono,
e a ritmicidade circadiana, eles passam a ser elementos fundamentais no processo de classificação e diagnóstico com o sistema, né, RDoC, né, para, né, o estudo das desordens mentais, né, dos distúrbios mentais. Aqui é um exemplo de como o sistema ele é construído, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema que trabalha com, por exemplo, de alerta do sistema circadiano e o sono e vigília. Então, isso aqui são os subs, né, elementos, né, do meu domínio. Então, eu tenho desde de elementos genéticos, então eu tenho aqui os genes, então eu posso ter vários genes relacionados a isso. Eu tenho nível moleculares. Então, aqui, por exemplo, da ritmicidade circadiana, eu tenho uma melatonina, que eu sei que é importante. Eu tenho células, né, relacionadas, então eu sei que eu tenho grupos de neurônios relacionados ao controle da ritmicidade circadiana, relacionados ao sono, etc., relacionados, por exemplo, à vigília. Eu tenho circuitos neurais, né, então aqui no sistema circadiano, eu sei que eu tenho os circuitos que estão relacionados, né, com a detecção da luz, e isso, né, enviado para o sistema nervoso central. Eu tenho sistemas fisiológicos, eu tenho comportamentos, né, eu tenho, né, a autoavaliação, né, e eu tenho os paradigmas, que aqui no caso são as questões conceituais. Então, para cada um desses eu tenho, por exemplo, o que eu posso dizer aqui, né, no self-report, por exemplo, é que o diário de sono é um elemento que eu devo utilizar para fazer o diagnóstico. Ou, né, a qualidade de sono, ou a sonolência diurna, e etc. Ou o estado, por exemplo, de insônia. Então, tudo isso são elementos aqui do auto, né, relato do sujeito que eu posso utilizar, por exemplo, para fazer o diagnóstico. Aqui, comportamentalmente, eu posso, por exemplo, botar um atímetro no sujeito. Então, veja que aí eu passo a ter outros elementos. Então, quando a gente fala, né, no RDoC, a gente está falando num sistema inovador, e é assim que a gente hoje deve, né, olhar, né, a psiquiatria moderna na clínica e também olhar a pesquisa em doença mental. Né? Esquece, né, DSM-5, né, e temos que trabalhar com um sistema mais efetivo. Então, uma coisa que vai ser importante para a gente avaliar, né, assim, bem, então eu tenho vários processos que possam ser semelhantes. Então, aqui é um diagrama, né, na verdade aqui é uma figura, certo? Essa figura aqui é um registro de uma clínica, né, ou seja, eu tenho aqui o pré-consultório, eu tenho aqui uma estante, eu tenho aqui um armário, eu tenho um lugar de vidro sentar, e esse aqui é um paciente com mania, e eu tenho uma câmera filmando, e aqui eu tenho um registro do movimento dele que está aqui em verde, né? Então, vocês percebem que ele se movimenta, se localiza, né, muito, isso aqui é um sujeito normal. Ele vai, o quê? Por uma questão mesmo de curiosidade, nossa, eu vou ficar olhando, eu não vou ficar lá sentado, parado, eu levanto, vou lá, eu olho o que tem aqui, aí esse é meu movimento. Né? Como um indivíduo que tem mania, olha aqui do outro lado, nessa coluna, o que, é que a gente vê? Olha a quantidade de movimento. Veja que aqui ele passou, se moveu muito mais, que é típico da hiperatividade de uma pessoa que está no estado de mania. Né? E aqui eu tenho um modelo, né, é um modelo de camundongo, né, um pequeno roedor, isso aqui é um camundongo, né, que está dentro da sua gaiola tradicional, né, e aqui eu estou registrando o movimento do camundongo, e a gente vê claramente que o movimento do camundongo quer de se esperar, ele é mais aqui nas bordas, ele quase não circula pelo centro. E quando eu tenho um camundongo que tem uma mutação, né, no transportador DAT, que é o transportador da dopamina, né? Então, esse transportador, ele recruta a dopamina, que está na fenda sináptica, para dentro do neurônio. Com isso, ele controla a quantidade de dopamina que está localizado na sinapse. Então, se eu tenho uma mutação dele, significa que eu vou ter muita dopamina na fenda sináptica. Então, os circuitos dopaminérgicos vão estar, né, hiperativos, porque eu vou ter mais oferta de dopamina. E isso faz com que haja uma hiperatividade. E aqui eu tenho exatamente o registro da atividade do animal, né, que tem, né, o knockout. Então, isso aqui é um exemplo que eu tenho um modelo humano aqui, clássico, da hiperatividade, e eu também tenho um modelo animal que eu fiz uma mutação no gene. Aqui a gente não diz que essa mutação que causa a doença, mas, ou esse gene é o gene responsável pela doença, mas que quando eu tenho uma alteração aqui, eu promovo um comportamento muito semelhante ao que a gente vê no humano. Então, é isso que a gente tem feito. Então, mais para falar
do sono e, né, os distúrbios mentais, a gente precisa ir lá atrás um pouco e relembrar os mecanismos de controle do ciclo sono-vigília. Então, quando eu falo ciclo sono-vigília, eu vou ter claramente aquilo que a gente chama um componente que é um controle homeostático, eu vou explicar com mais detalhe, e o controle circadiano. Então, como é que esse processo ocorre? Na verdade, foi proposto há muito tempo atrás, lá nos anos 80, né, um modelo de dois processos. Né? Um processo que aqui a gente está vendo, que a gente vai chamar de processo homeostático ou componente homeostático, que é representado pela letra S, né, que está muito relacionado ao nosso comportamento, né, do dormir. Ele vai ser determinado, é claro, por, né, centros neurais. O que significa isso? Que o horário de dormir, ou seja, quando eu vou dormir, né, ou quando eu acordo, ele depende do comportamento, mas depende de aspectos fisiológicos. Então, veja, aqui eu sei que aqui está representada a vigília, nessa parte, e escuro aqui representado o sono. Aí vigília novamente, e aqui representado o sono. Então, o que se propõe nesse modelo é que durante a vigília eu tenho um início progressivo da expectativa ou propensão ao sono. Então, eu vou aumentando a minha propensão ao sono. Então, é como se eu estivesse acumulando uma substância que, entre aspas, a gente poderia dizer que é a sonolina, né? Não é uma brincadeira, é claro. Então, ela vai aumentando, e esse aumento leva, até que chega a um limiar, né? Então, aqui eu tenho muita, né, a propensão ao sono, e quando eu inicio o sono, então aqui eu inicio o sono, eu vou, então, essa propensão ao sono, ela cai rapidamente, de uma forma exponencial. Veja que isso aqui é 2/3, né, das 24 horas, isso aqui é 1/3. E essa duração aqui do sono, é claro, ela vai depender do quanto é essa duração aqui. Então, imagine o seguinte, deixa eu mudar aqui um pouco a ponteira. Né? Então, veja, né, se eu tivesse aqui, né, deixa eu mudar aqui a pouco, está muito ruim. Então, aqui, ó, veja, esse aqui é o que a gente vê normal. Tá? Então, eu estou aumentando aqui, certo? E aí eu caio durante a noite, dormindo. Agora, imagine que numa condição, né, outra, em que eu pessoalmente chego até aqui, tenho alguma coisa para fazer e eu não durmo, eu aumento mais, certo? Aí, olha, eu caio, só que eu tenho que acordar aqui, certo? Eu acordo alto, então esse nível vai aumentar de novo, semelhar. Quando ele chegar aqui, ó, ele vai estar muito mais alto, né? Então significa que o próximo período de sono, ele vai durar mais para poder voltar até aqui. Então eu vou dormir mais, certo? Então eu durmo mais porque eu preciso reduzir até o valor ideal. Então, eu passo mais tempo em sono. Então, o sono aquele iria se expandir. Eu teria dormido mais nessa noite seguinte. Então, todas as vezes que eu privo do sono na noite anterior, eu aumento. Então, a duração do sono é determinada pelo nível dessa propensão ao sono. Quanto mais tiver, eu tenho. Então, o que a gente observa é isso no que nós vamos chamar no componente homeostático. E isso, é claro, é determinado pelo comportamento nosso. A outra coisa é pelo o sistema circadiano. Então, quando eu vou olhar aqui o sistema circadiano, ele está aqui. Então, eu tenho uma oscilação de 24 horas. E durante a vigília eu tenho um aumento, durante o sono eu tenho uma queda, né, que eu vou chamar o processo circadiano. Quem é que vai determinar a funcionalidade disso? São os mecanismos endógenos, né, pelo sistema de temporização circadiano, e as pistas ambientais, porque nas pistas ambientais, né, aqui que a gente chama de Zeitgeber, né, do alemão, doador de tempo, ou sincronizador, o claro e escuro, os horários escolares e etc. Então, o sistema circadiano mantém essa oscilação próximo de 24 horas e que mantém a fase de vigília, né, durante o dia e a fase do sono à noite, né, de uma forma, né, estável. O que a gente, então, propõe, o modelo de dois processos, lá do Borberg e da Ann, é que esses dois processos eles vão interagir para gerar isso aqui.
Então, aqui eu tenho, né, as horas do dia, 7 da manhã, vigília, às 11 horas da noite, 23 dorme, acorda de novo, e assim sucessivamente. Então, quando o indivíduo acorda, eu tenho uma propensão ao sono lá embaixo, ok? E essa propensão ao sono ela vai aumentando ao longo da vigília. Quando eu acordo, o sistema circadiano também está subindo, né? E esse sistema circadiano sobe, e depois vai caindo. E o que é que a gente vê? A gente vê aqui, ó, essa diferença aqui é que vai ser importante, né? Então, quando a gente olha que esse sistema aqui, né, que vai me declarar o comportamento, ele também pode retroalimentar, né? Ele vai aqui retroalimentar aqui, tanto o sistema circadiano, aqui ele pode também promover mascaramentos. Eu posso acordar aqui à noite, né, e ter uma perda de sono, mas isso não alterar meu sistema. Mas o fundamental aqui é que essa diferença aqui é que vai ser o limiar para disparar o sono. Quanto maior ela, mais eu faço dormir, certo? Então, o que a gente vê aqui claramente? Está aqui o sistema, né? Uma síntese dele. O sistema circadiano oscilando, então ele mantém aqui alto durante a vigília, mantém alto durante a vigília, e o processo homeostático aqui, né, aumentando durante a vigília. Então, essa distância aqui é que eu tenho maior propensão. Se, imagina, o indivíduo, ele fizesse aqui, né? Aqui ele tem, né? O que ele fez? Ele, né, ficou mais tempo acordado, só foi dormir aqui nesse momento. Aí aqui, ó, ele cai e ele acorda nesse mesmo horário. Só quando ele acorda aqui, não deu tempo de consumir tudo. Então, ele já sai com o sistema alto. Quando ele chega aqui, onde é que ele vai estar? Então, veja que agora a distância daqui para cá, ela é muito maior, né? Então, se essa distância é muito maior, né, em relação, comparado essa distância aqui com essa aqui, né, significa que esse indivíduo aqui ele vai dormir mais, ele vai ter mais propensão, porque esse limiar agora ele está muito mais, né, disponível para entrar no sono. Então, olha, e é isso que ocorre, né? Então, só para voltar à síntese. Então, eu tenho o processo aqui S, né? Aqui é durante o sono, ele aqui então cai exponencialmente, de uma forma rápida, ele cresce, né? Inicia o sono, cai, fim do sono. O que ocorre? Se eu tirar um cochilo aqui durante o dia, esse processo S, né, ele cai, ele é consumido. Se ele é consumido, né, aí quando eu volto, ele aumenta de novo. Aí quando eu chego no horário de eu dormir, veja, ele vai estar com um pouco, ó, daqui para cá. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Ó. Então, se eu cochilo muito, se eu cair muito aqui esse processo, eu vou o quê? Eu vou ter menos propensão ao sono. Né? Por outro lado, né, se eu fico privado, como eu disse, olha, eu vou até lá na frente, né, então eu vou ter um aumento maior. Então, aqui eu diminuo a minha propensão ao sono, e aqui eu aumentei a minha propensão ao sono. Então, veja, esses dois fatores são importantes, que a gente vai ver que eles podem influenciar isso relacionado, né, com as nossas estado mental. Então, o que a gente tem feito? Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de algumas pesquisas que a gente fez, basicamente um sistema só, né, que são nossos estudos com transtorno de sono em paciente com depressão. Né? Esses trabalhos, né, que eu vou citar aqui, eles foram aqui feitos pela Sara Chelapa. A Sara fez medicina aqui comigo, aqui na UFRN, fez mestrado comigo. Depois a Sara foi fazer o doutorado em Basel, na Suíça, né, e atualmente ela é pesquisadora em Harvard, né, trabalha, né, no grupo de sono de Harvard. Né, é uma pesquisadora brilhante. Né, e aí o que a gente fez, né, foi trabalhar a fazer uma avaliação primeiro, né, do transtornos, né, do sono em pacientes ambulatoriais. Então, no ambulatório, né, de psiquiatria do Hospital Universitário, aqui na UFRN, todos os pacientes com depressão, ela fez uma avaliação qual era, né, o percentual desses pacientes com transtorno de sono, e o que a gente encontrou uma alta incidência de transtorno do sono no paciente com depressão. Além dos transtornos do sono, né, a gente deu um detalhe, né, para um tipo de transtorno, que são os pesadelos. Os pesadelos são um tipo de parassonia. Então, a gente foi ver, né, o quanto que essa parassonia, que é o pesadelo, ela teria uma relevância clínica para o paciente com, né, com transtorno depressivo.
na ideia, isso está relacionado às nossas pesquisas com os sonhos, né, que a gente vê o seguinte, que o indivíduo que tem transtorno depressivo, ele aumenta os pesadelos, e esses pesadelos têm muita relação, né, com a doença em si, ou com os estados, né, sociais que podem estar relacionados com o desencadeado transtorno depressivo ou estados sociais que estão mantendo esse transtorno depressivo. Porque, às vezes, fatores, né, sociais fazem isso, como, por exemplo, a perda, né, de um ente querido, né, o desemprego, né, ou seja, algumas coisas nesses aspectos, por exemplo, podem ser fatores que mantêm, né, o transtorno depressivo, e isso estão relacionados, né, com os pesadelos. Um outro trabalho também, que aí depois a gente levou, e foi um dos trabalhos que a gente, né, foi estudar, né, foi o quanto que os sujeitos faziam em relação às qualidades subjetivas. Na verdade, esse trabalho ele tinha um aspecto importante. Uma era avaliar, né, o grau de depressão, principalmente a duração da depressão e a incidência da depressão, né? Então, o que a gente fez foi avaliar a qualidade subjetiva do sono desses pacientes, né, e as variáveis relacionadas, né, com, né, depressão. Então, a gente vai ver aí os índices que a gente vai utilizar, né, depressão de Beck e tal, etc. E aí, em relação ao sono, nós dividimos aquilo que a gente vai chamar de insônia, tá? E aquilo que nós dividimos, que nós vamos chamar de a hipersonia, né? Então, aqui, a insônia, né, no caso, significa a dificuldade de dormir, né, ou de iniciar ou despertar precoce. A hipersonia, né, ou seja, a sonolência diurna, que nós estamos avaliando a sonolência diurna, certo? Então, aqui são duas coisas. Então, muitas vezes eu tenho, né, sonolência diurna em decorrência de insônia. O que nós fizemos foi separar as duas coisas. Se eu tenho, por exemplo, aqui a hipersonia, ou sonolência diurna, sonolência excessiva diurna, isso significa, né, que os meus sistemas de vigílias eles estão reduzidos, o meu sistema de sono está hiperativo. E a insônia, eu posso ter uma hiperativação do meu sistema de vigília, né, e uma diminuição do meu sistema de sono, tá? Então, o que a gente viu é que as duas coisas contribuem, são estatisticamente significantes, essas duas variáveis, elas explicam, né, o grau da depressão, mas quem explica com maior intensidade de todas as variáveis que nós utilizamos, né, é aqui, né, a insônia. Então, a insônia é o principal fator, né, que é variável que está explicando, né, a gravidade da depressão. Mas a hipersonia também, né, contribui. Então, veja, a gente separou as duas coisas. Então, esse foi um trabalho que mostrou uma forma clássica. E aí, esse trabalho nosso, né, que, inclusive, ele gera, né, ele surge a partir dos nossos estudos com pesadelo. Então, o que a gente foi fazer? Nós estudando esses pacientes que têm distúrbios de sono depressivo, e muitos desses pacientes, um dos problemas deles é suicídio, e aí a gente tem um critério que a gente estabelece como ideação suicida, né? Então, essa ideação suicida, né, a gente faz uma avaliação, né, desses pacientes com depressão e vê o quanto que eles têm essa ideação suicida. E tentamos avaliar isso, correlacionar isso com as desordens, né, depressivas. Eu vou pedir só um minutinho aqui, que eu preciso fazer aqui uma alteração. Só um minutinho, pessoal. Então, voltando. Então, o que a gente tem? Então, novamente, a gente foi estudar, né, a insônia separadamente e a sonolência excessiva, certo? Então, a gente viu no modelo multivariado, né, encontramos que, basicamente, o que realmente vai contribuir, né, com os pacientes, né, que têm ideação suicida é a duração da depressão, a insônia e a sonolência excessiva. Veja que a sonolência excessiva, ela tem, né, uma contribuição para a ideação suicida, pelo menos nesse modelo, né, muito maior do que, por exemplo, a duração da depressão. Olha aqui, é o que está mais significativo. Então, olha, esse aspecto nos mostrou e nos chamou a atenção. Então, esse trabalho, quando a gente publica aqui no Psychiatry Research, que é uma revista muito boa na área de psiquiatria,
né, principalmente na área de pesquisa, né, a gente coloca e deixa claro, e a gente faz a sugestão, olha, todo paciente que tem depressão, eu tenho que olhar, né, e fazer uma avaliação de insônia. Eu vou ter que avaliar como é que está o sono desse paciente. O sono tem que ser, né, um critério importante na avaliação. Veja que isso a gente está publicando em 2007, foi antes, né, do RDoC, hoje o RDoC, né, coloca isso, e isso, se você for ver no DSM-5, isso não é colocado como critério, mas, né, no RDoC isso é importante. E é isso que a gente estava propondo na época, né? Se esse paciente tem insônia, né, ele é depressivo e tem insônia, porque muitos dos pacientes com depressão, eles podem ter sonolência excessiva e confundem, então isso é um fator, às vezes, que confunde. Mas esses pacientes aqui, claramente, eu tenho que me preocupar porque ele provavelmente deve ter ideação suicida, então eu tenho que ter muito cuidado com esse paciente. Esse foi um trabalho clássico nosso, hoje ele é bastante citado, né, porque ele é um dos pioneiros, né, de fazer essa proposição. E é isso que a gente tem chamado a atenção. Olha, nós temos que convidar aos profissionais da área de saúde mental a olharem o sono com qualidade. E é por isso que a gente chama muita atenção, que nesse momento agora de pandemia, quando eu vejo as pessoas reclamarem que estão com dificuldade de dormir e tal, não é só ter a dificuldade de dormir, mas é pensar que talvez outros problemas, por exemplo, né, uma depressão ou a ideação suicida, estejam em conjunto, e não podemos deixar isso, né, de uma forma simples. Isso levou a gente a ser convidado... Ô, John, só te interromper um segundinho. Pode ser. Voltando à questão de mecanismo, o paciente deprimido, muitas vezes também, ele tende a apresentar menos movimento. E daí ele vai forçar menos o componente homeostático, né? Isso, exato. E aí parece que ele, com menos movimento, talvez simule cochilos ao longo do dia, né? Então, além de sonolência, talvez ele tenha um sono mais fragmentado, alguma coisa assim. Veja, aí é o que é interessante, né? Se eu tenho menor atividade física, porque eu tenho menos movimento, o que ocorre? Eu tenho um menor aumento da propensão ao sono. Então, a propensão ao sono, né, que a gente estaria vendo aqui assim, né? Se o indivíduo não faz atividade física, ela é aqui embaixo. Ela é aqui embaixo. Então, eu vou ter menor propensão ao sono. Então, eu vou ter mais dificuldade de iniciar o sono. E se eu cochilo, isso vai ficar caindo, aí eu vou ter menor ainda. Né? Então, o modelo, ele explica claramente esse aspecto. Né? Então, e esse é o problema, né, do paciente com depressão. Né? Então, o que a gente... Né, depois, eu queria só fazer esse comentário aqui, né, para somente o pessoal que está aí na jovem, tal, por exemplo, a Sara, depois que ela, no mestrado, fez essas várias publicações, um estudo brilhante e tal, é claro, ela, por exemplo, foi, né, convidada a fazer uma revisão de literatura, né, na revista Psiquiatria Clínica, que é a melhor revista, né, de psiquiatria brasileira, né, uma revista que, inclusive, está indexada, tal, né, embora publique, né, texto também em português, né, mas, por exemplo, para a gente fazer uma revisão para os profissionais, né, de psiquiatria brasileiro, né, os profissionais de saúde mental, né, sobre sono e transtorno do sono. É uma revisão que já está desatualizada, mas é interessante para iniciante. Então, um pouco assim, algumas coisas mais da literatura que a gente tem encontrado sobre sono, né, ritmicidade circadiana e os distúrbios mentais. Então, o primeiro é que eu vou falar aqui é dos diversos modelos. Quando a gente faz pesquisa, está falando em pesquisa, uma das coisas que a gente precisa fazer é validar, né, alguns testes em animais. Né? A gente está, inclusive, vendo agora a polêmica, né, dos medicamentos para tratar a COVID. Né? O que ocorre? Um grupo de pesquisa pega uma determinada substância e coloca, né, em células, né, e coloca junto com células humanas, por exemplo, fibroblastos, ou seja, em cultura, estudos in vitro, e isso faz, né, coloca as substâncias juntas e você coloca o vírus, e o vírus não consegue infectar, porque essa substância, ela protegeu de alguma forma, né, essas alterações. E depois você vai para o estudo experimental. Pode, Sônia. Então, o que a gente, né, tem aqui são os diversos modelos, né, experimentais que a gente usa, né, para animais, para fazer, né, essa questão. Tá? Então, aqui eu vou mostrar alguns. Então, um deles, né, esse é um estudo, né, veja que aqui a gente está falando, né, um estudo muito interessante, esse estudo que é um estudo que saiu na Nature, né, lá em 2012,
O que ele mostrou é o seguinte, então, basicamente, o que eu tenho aqui o animal, ele está na condição de 24 horas, é um ciclo 12 por 12, então isso aqui é camundongo, tá? Então eu tenho aqui, durante a fase clara, o animal não tem atividade, durante a fase escura, o animal está mais ativo. Então, em 24 horas, ele mantém uma relação de fase da atividade, né, dele, né, no escuro, tá? E aqui está em repouso. Então, ele está fazendo um ritmo circadiano bem bonitinho. Ele está com um ritmo circadiano sincronizado ao claro escuro. Neste outro ambiente aqui, foi colocado o seguinte, então eu tiro o que eu chamo T24 e passo para um T7. O que é que significa T7? Significa que agora, em vez do dia para esse animal ter 24 horas, o dia ambiental, né, o claro e o escuro, vai ser 7 horas somente. Então, eu encurtei drasticamente, né, o dia. Quando eu faço isso, eu vou ter 3 horas e meia de claro e 3 horas e meia de escuro. Ao fazer isso, o animal não sincroniza, como ele sincronizou aqui, e ele fica com o ritmo do qual a gente vai chamar lá em livre curso. Né? Se eu ver aqui, olha a inclinação. É o ritmo do camundongo em livre curso, ele não se ajusta. Então, ele fica aqui com o ritmo que está lá próximo, né, de 24 horas e meia, por aí. E aí, o que a gente faz é o seguinte, então, eu vou testar, o que os autores fizeram, testar o comportamento desses animais aqui nessa condição, certo? E aqui nessa condição. Como é que está? E aí, um dos testes importantes, que é esse aqui, né, que é o teste de preferência à sacarose. Na verdade, vocês estão vendo aqui a gaiola, está aqui o animal, e aqui eu tenho 2 bebedouros. Um tem água, né, água comum, e aqui eu tenho uma água com alta concentração de sacarose, ou seja, açúcar puro. Né? E todos os mamíferos, eles têm uma propensão ao açúcar. Então, numa condição controle, o animal ele prefere, né, aqui o açúcar do que a água, né, igual a gente. Essa preferência aqui, eu vou ter preferência pelo sacarose, tá? Que é o percentual de consumo de sacarose comparado com a água. Tá? Então, aqui, esse animal, né, os grupos de 24 horas, nessa condição aqui, que é o grupo controle, né, o que a gente tem? Lá próximo de 70% ele preferir a sacarose. E nesta condição aqui, quando eu tenho um dia, né, de 7 horas, que o animal fica em livre curso, então eu promovo uma dessincronização, ele não está sincronizado ao claro e escuro, a preferência foi lá próximo de 60%, então você cai aqui 10%, e essa diferença aqui é significante. Isso significa, a gente chama que eu diminuí a motivação do animal pelo sacarose, né? Ou seja, que é um estado, o animal está no estado de anedonia, então ele prefere, ele não se estimula, ele não se motiva com a coisa que antes era agradável para ele. Então, perturbei o ritmo e diminuí o afeto dele. E a outra coisa aqui que a gente chama, né, é o tempo, né, de imobilidade. Esse tempo de imobilidade que está aqui presente, né, que aqui está em segundos, são 150 segundos, é aqui nesse aparato que a gente faz, que é o nado forçado. Então, aqui você coloca a água aqui dentro, enche de água, né, e coloca o animal aqui. O animal, quando ele é colocado aqui na água, o que ele vai fazer? Ele vai fugir. Ele vai tentar fugir. Ele mergulha, ele tenta pular, de qualquer jeito, ele não gosta de água. Só que ele tenta por um tempo. Então, eu deixo o animal aqui dentro por 5 minutos. E aí, o que a gente vai medir é o tempo que ele para. Né? Então, aqui, de 5 minutos, o total, o tempo que ele ficou parado, o animal de 24 horas foi 1 minuto. Então, ele ficou 4 minutos tentando sair daqui. E depois ele parou, desistiu. Então, esse é o tempo de imobilidade. Mas esses animais aqui, olha, foi quase que 3 vezes o valor desse aqui. Então, ou seja, ele desistiu muito rápido, muito precocemente, né, de fugir. Né? Então, é o desamparo. O desamparo é algo depressivo. Então, veja, a falta de motivação, né, e o desamparo, né, são características que a gente chama que ocorrem no comportamento humano de depressão. Aí, agora, outra coisa interessante. Quando a gente foi medir o corticosterona, né, que é a medida de estresse, né, do animal, né, o que ocorre? Esses animais aqui é o animal controle, tá? Os níveis, isso aqui é ao longo dos dias. Então, aqui é o CT1, que é 1 hora depois que iniciou o claro, 7 horas depois que iniciou o claro, o setor 12, que é 12 horas depois que iniciou, né, o escuro, ou seja, 1 hora depois que iniciou o escuro, esse aqui já no final do escuro. É o ritmo clássico do animal, né, que está
sincronizado. Quando eu pego esses outros animais aqui, olha, veja, o nível de cortisol dele é muito mais elevado. Né? Então, essa elevação aqui dos níveis de cortisol também é característica do paciente com depressão. Então, eu tenho 3 achados experimentais em modelos animais que sugerem, né, que quando eu desincronizo o ritmo, né, eu tenho, né, uma perda, eu tenho um estado comportamental semelhante à depressão, né, ou seja, menor motivação. A outra coisa, né, que foi mostrado, né, foi nesse modelo, é um modelo do mutante para o clock. O clock é um gene, né, que está relacionado com a ritmicidade. Esse clock é um gene que foi encontrado, né, em mamífero, né, é um gene importante. Né, e quando eu tenho, né, o mutante, o que foi interessante é que foi apresentado o primeiro modelo que mostrou alterações rápidas no estado de humor, que durante o dia o animal apresenta um estado de mania e à noite um estado tímido. Então, esse aqui, por exemplo, esses dados aqui são dados, por exemplo, aqui desse elemento que é um labirinto em cruz elevado. Eu tenho elementos aqui fechados, esse aqui é fechado, esse aqui é aberto. Então, o animal, por proteção, ele tende a ficar aqui dentro aberto e raramente aqui para o centro. E o que se observa, que aqui em escuro é o animal mutante e esse aqui é o animal, né, controle. Então, o que observa é que durante o dia, o animal que é mutante, ele visita muito mais o centro, certo? Ele avalia muito mais o centro aqui também, tá? Enquanto à noite, não há diferença de comportamentos são semelhantes. Se eu faço o teste experimental durante a fase, né, de claro, que é o dia, e a fase de noite. Então, durante a fase clara, que é o dia, né, o animal se comporta em relacionado ao controle como se ele tivesse mania. Né? E à noite, ele se comporta igualzinho. Não tem diferença. Do mesmo jeito aqui. E aí, quando a gente vai fazer outro tipo de avaliação, que é aqui o teste do claro-escuro. Então, tem um ambiente que aqui é escuro e esse ambiente aqui é claro. O claro, a presença de luz, é algo aversivo ao animal. Então, o animal ele tende a evitar o claro e ficar mais no ambiente escuro, certo? E aqui a gente mede 2 coisas, né? O tempo que o animal fica aqui nesse ambiente claro e o tempo que ele sai do escuro para o claro. Então, a quantidade de vezes que ele entra aqui, porque, na verdade, ele vai explorar. Mas ele tende a evitar isso aqui durante, né? Então, se eu faço esse teste, pegando o animal lá da fase clara, ponho ele aqui no escuro, e aí ele entra, né? Então, o que é que a gente tem, né? É que aqui, olha, a quantidade que ele sai do escuro e entra no claro é muito maior para o animal mutante. Mas se eu faço o teste durante o escuro, isso é igual para o mutante como para o animal selvagem. Quando eu faço aqui o teste, por exemplo, do tempo, né, que ele fica nesse ambiente claro, que é aversivo para ele, olha, veja, ele está lá em cima, né, comparado se eu faço o teste durante a fase clara, se eu faço na fase escura, não. A mesma coisa que eu faço a medida para tolerância à glicose. Veja que aqui o animal controle, durante o dia e durante a noite, é aproximadamente 80% ele prefere, né, a sacarose do que a água. Mas para o animal, por exemplo, mutante, ele prefere quase 95% durante a fase clara. E durante a fase escura, semelhante, né, aqui, quando eu faço o teste na fase escura. Significa que durante a fase clara, esse animal está hiperativo, ele está hipermotivado, bebe demais, né, no caso aqui, é sacarose. Se eu botar álcool, vai ser a mesma coisa. Se eu botar cocaína, vai ser a mesma coisa. Aqui, por exemplo, ele é tão ativo que ele corre o risco e enfrenta, né, muito a fase clara, vai várias vezes. Né? Do mesmo jeito, ele vai explorar áreas que antes ele considerava, né, um perigo. Então, esse animal, durante o dia, ele se comporta como um indivíduo maníaco, né, e durante a noite, normal. Então, esse é um primeiro modelo, né, muito clássico de um comportamento de um ciclo, de ciclagem, né, do estado de humor, em modelos animais. Então, a gente tem, né, que diz, então, faz essa comparação, que eu tenho aqui o paciente, os dados do paciente com bipolar e o mutante do clock. Então, ambos têm hiperatividade, né? Aqui eu tenho uma diminuição da necessidade do sono, eu tenho uma diminuição da duração do sono, quando eu comparo o animal que é mutante com o animal que é selvagem. Eu tenho aqui a sensação de euforia que eu tenho no paciente, e aqui o que eu tenho é um menor comportamento semelhante à depressão. Então, é maior motivação para o consumo de sacarose, né, maior tempo no claro. Um excessivo movimento de atividades que tem alto potencial de risco, né, no paciente com desordem bipolar,
E aqui eu tenho exatamente isso, né? Um aumento da impulsividade, maior presença, né, do comportamento animal no ambiente claro e etc. Certo? Aqui a questão de abuso de drogas, o indivíduo bipolar ele tem maior facilidade, e aqui a gente viu que os animais, por exemplo, ele tem uma maior, né, propensão, né, a preferência à sacarose, à cocaína, etc. E o mais interessante é que o animal aqui, o mutante, né, do clock, esses comportamentos que a gente tem, eles são reduzidos quando eu uso lítio, que é o que a gente controla, né, o comportamento, né, aqui no animal, no paciente, né, bipolar. Então, veja, aqui é um modelo, né, bastante animador para a gente estudar, né, a desordem bipolar. Então, por que esse processo ocorre? Então, recentemente, esse grupo aqui do Summer Hatton, ele tem trabalhado bastante, né, com luz, né, mas também com alterações comportamentais, principalmente com o estado de humor. Então, isso é é um artigo lá da Nature, né, Neuroscience Review. Então, basicamente, o que ele está sugerindo nesse trabalho, assim, primeiro, a luz, ela atinge, né, células fotorreceptoras clássicas, os cônios, os bastonetes, mas a luz está relacionada com o sistema circadiano, né, ela é detectada por células ganglionares, são neurônios ganglionares, que contém, né, um fotopigmento, que é a melanopsina, e essa se projeta para áreas do sistema circadiano, e é assim que sincroniza, se projeta também para a área anterior do hipotálamo, né, promovendo a regulação também do sono, certo? Ou seja, a luz indiretamente promove o despertar, no caso dos animais, né, diurnos, como nós, os animais noturnos é um processo inverso, tá? E, além disso, essas células se projetam lá para as regiões, né, do hipocampo e para regiões periabenular, ou seja, a abênula, que é uma estrutura muito envolvida no controle do humor. Então, a abênula, juntamente com o hipocampo, né, tem relacionado com humor e com memória. E a gente sabe que alterações rítmicas, geralmente, aquilo que eu mostrei lá, por exemplo, no mutante, do clock, né, ou a dessincronização forçada em animais, isso tudo gera tanto alterações de humor, né, como alterações, né, de memória. Então, a gente tem uma vinculação direta. Veja que aqui a gente tem uma implicação muito grande para, né, a situação atual, em que parte das pessoas estão sendo menos expostas à luz. Se estão sendo menos expostas à luz, essa ação, esse efeito direto da ativação da luz, né, para os sistemas relacionados com o nosso humor, ele está enfraquecido. Então, por isso que a gente, né, insiste em estimular as pessoas, durante a pandemia, a se exporem, né, à luz. Então, aqui está o exemplo, né? O que é que eu tenho aqui? Antigamente, a luz ela vinha para o núcleo supraquiasmático, né, para o núcleo paraventricular e aqui para a produção da melatonina. Né? Mas, hoje, a gente sabe que também as projeções aqui das células ganglionares que contêm melanopsina, elas se projetam para regiões que estão localizadas, mas nas regiões aqui, por exemplo, que é onde está lá o hipocampo, né, a abênula, né, a amígdala, tal. Então, tem uma projeção que vem para cá. Né? Então, e essa projeção significa que a luz, principalmente a luz do espectro azul, a luz solar tem muito isso, ela influencia muito o nosso estado de humor. E essa influência, ela depende da fase do dia ou à noite. Então, né, o que a gente tem, como é que o sistema pode estar relacionado? Basicamente, eu vou ter aquilo que eu vou chamar, né, dos mecanismos, né, relacionados à ritmicidade, nível celular. Né, eu posso ter, né, uma mutação genética, eu tenho um tratamento, né, de drogas que são usadas para distúrbios mentais, principalmente relacionados com a emoção, e elas afetam esses mecanismos. Então, isso mostra que eu vou ter, né, uma relação com o comportamento de emoção. Além disso, eu tenho o sistema em si, né, olhando o organismo. Quando eu tenho problemas de sincronização, certo? Eu vou ter alterações desse sistema, ele pode ter alterado. Então, eu posso ter, nos modelos animais, eu tenho mutação, essa mutação ela é revertida pela droga. Aqui no sistema, eu tenho, né, alterações das dessincronizações, quando eu ponho, por exemplo, ciclo claro e escuro, diferentes de 24 horas, também isso é revertido, né, pela terapia.
A gente aqui não trabalha com ritmo de 7 horas. A gente trabalha com um modelo rítmico, né, de 22 horas. Isso foi o trabalho de doutorado da Bruna, né? Ela fez o doutorado aqui comigo. O que ela fez foi dessincronizar os animais com 24 horas. Isso perturbava e levava, por exemplo, a alterações comportamentais semelhantes, né, ao estado de mania, né, e isso foi revertido, né, para o tratamento, né, com lítio. Então, a gente falou, né, várias de coisas de animais, mas quero falar agora um pouco sobre as questões também de humano. Então, primeira coisa de humano que eu quero chamar a atenção, até para uma questão histórica, é a doença sazonal afetiva. Né? Então, o que a gente chama de doença sazonal afetiva é uma mudança, né, no estado emotivo do afeto, né, que ocorre, né, são os vários sintomas que o indivíduo ocorre, por exemplo, ele fica mais sonolento, diminui sua atividade, ele tem um menor apetite e tal, né, etc. Né, isso principalmente no inverno. Então, isso é comum em pessoas, né, que vivem em altas latitudes, em que durante, né, o inverno, a duração do dia ela é muito pequena. E o tratamento para isso, né, o tratamento para a doença sazonal afetiva, classicamente foi utilizado os antidepressivos, e se descobriu que esses pacientes, embora os sintomas deles, né, da doença sazonal afetiva fosse mais leve do que a depressão grave, mas eles não respondiam tão facilmente aos antidepressivos clássicos. E aí, depois, então, hoje, o tratamento, né, necessário é o tratamento pela luz intensa, né, o indivíduo deve se expor à luz, ele precisa ressincronizar. Então, isso aqui, essa doença sazonal afetiva, nada mais do que é uma alteração da ritmicidade do sono, né, em decorrência da diminuição da fase clara durante o inverno. Mas a gente tem várias outras coisas, né, interessantes quando a gente vai olhar o sono e o sistema circadiano. Então, aqui é um exemplo do que ocorre, né, na esquizofrenia. Então, aqui eu tenho um paciente esquizofrênico. Esse paciente esquizofrênico ele tem uma outra comorbidade, que é a apneia do sono. Então, esse paciente ele tem a apneia do sono e usa o CPAP, certo? E aí, o que ocorre? Né? Aqui, no caso, né, o que a gente tem aqui, né, em verde, né, são os episódios, né, de sono desse paciente. Né? E aqui é um indivíduo saudável, tá? São vários meses, né? Então, aqui é o mês de junho, julho, agosto e setembro, certo? Do paciente. Então, isso aqui é um paciente que ele tem, né? Não tem doença psiquiátrica, ele não tem esquizofrenia, está usando, né, CPAP por causa da apneia, né? E aí ele usa muito tranquilamente, veja que não tem problema, olha o sono dele como é regular ao longo desse tempo. Agora, eu tenho a mesma condição, então a apneia desse sujeito é mais ou menos identificada e classificada como semelhante a desse sujeito aqui, só que esse sujeito ele tem esquizofrenia. Agora, veja o que ocorre com esse estado desse sujeito. Ele é totalmente, o sono dele está fragmentado. Né? Então, assim, a fragmentação aqui não é em decorrência da sonolência, não é em decorrência da apneia dele, né? É do distúrbio de base dele aqui, que no caso é a esquizofrenia. Então, quando a gente fala da ritmicidade do sono e dos distúrbios mentais, né, o que eu queria chamar a atenção de vocês agora, é assim, e qual é a contribuição disso, né, para a clínica propriamente dita? É no tratamento. Né? Então, todos esses dados, muito breve que eu mostrei para vocês, ele vai ajudar, né, vai contribuir no tratamento. Então, a primeira coisa é o que a gente chama de luz intensa. Né? Então, a luz intensa aqui, isso aqui é um aparelho, né? Veja que aqui, ó, Circadian Óptica, então esse aqui é um aparelho. Esse aparelho aqui ele é semelhante ao que a gente chama de negatoscópio, que a gente vê muito nos hospitais, né, os profissionais de saúde olhando, por exemplo, radiografia. Então, na verdade, aqui eu tenho uma superfície branca, né, semi-transparente, que eu tenho luz, né, de alta intensidade, mas de baixíssima temperatura, né, dentro. Né? Então, isso aqui ele estimula. Né? Então, veja, isso aqui é algo que é importante. Então, isso aqui o indivíduo ele coloca. Hoje, isso é muito fácil por causa dos LEDs. Né? Aqui mesmo, quem está iluminando, né, a minha, eu posso pegar aqui e mostrar para vocês, né, um sistema,
né, semelhante, né? Se vocês verem, está aqui, ó. Então, isso aqui é como se fosse, né, um sistema para bright light, que eu uso, né, aqui comigo. Opa! Tá? Então, eu uso, né? Então, ele está lá me iluminando, né? Então, isso você usa, né? Então, aqui no caso, né, o que ocorre? O indivíduo que tem hoje, né, uma doença mental, né, um distúrbio mental, dizendo, né, a gente precisa fazer uma avaliação do ritmo. Se ele tem uma alteração de ritmo, eu preciso ajustar esse ritmo, né? Se ele dorme pouco, né, o que eu faço? Eu sei que a luz intensa à noite inibe o sono, mas a luz intensa pela manhã, ela ativa o sono, porque ela aumenta a vigília. Então, se expor durante, né, a luz durante o dia, vai fazer com que o sistema homeostático aumente. Então, eu vou dormir melhor. E eu tenho que evitar a noite. Por outro lado, é a melatonina, né? Então, aqui eu tenho a melatonina também, né? Hoje, né, ela é bastante utilizada para regular o ritmo. Mas a melatonina também, ela ajuda a disparar o início do sono, né? No sentido de ajustar, né, a sincronização. Então, hoje também é um outro componente. E o terceiro aqui, que é a privação do sono, que eu vou já explicar para vocês, né, com mais detalhe. Então, quando eu falo da privação de sono, é isso aqui, olha. Então, o que é que eu tenho? Eu sei que aqui, se eu privar aqui, o que é que vai acontecer? O sistema homeostático sobe mais, né? Então, se eu for o sistema homeostático crescer aqui, olha o que é que ocorre. Eu vou ter aqui a diferença de lá para cá, ela vai ser maior, certo? Acho que vocês entendem. E aqui ela é menor. Se eu tiver pouco processo homeostático, aqui nesse caso, eu vou ter essa diferença menor. O grupo, né, da professora Anna Witze, lá de Basel, na Suíça, eles propuseram que esse nível aqui é um nível importante que está relacionado, né, com a motivação. Então, quanto maior, mais motivado. E é por isso que eles explicam. Então, o indivíduo que tem, né, a depressão, ele pode ter o processo S baixo, esse nível elevado, ou então eu posso ter uma alteração de fase do sistema circadiano. Se o sistema circadiano também estiver aqui alterado, né, então imagine que ele esteja assim, ó. Então, a distância daqui para cá, ela é menor do que a distância original. Então, se eu tiver uma alteração de fase do sistema circadiano, também vai para... Então, eu tenho duas coisas que podem contribuir à diminuição desse nível. É a diminuição do nível, né, do componente homeostático, o indutor do sono, bem como uma mudança de fase. E aí, então, o que eles propõem, né, é que se eu aumentar, então, aqui, fizer uma expansão da vigília, aumentando o sono, se eu aumentar isso, eu tiro o indivíduo de depressão. E é exatamente isso que eles fazem, né? Que eles vão chamar de expansão da vigília, mas é a privação do sono. Então, ao privar do sono, o que é que eu provoco? Eu aumento essa propensão ao sono, e aumento essa propensão ao sono vai fazer, durante a vigília, uma hiperatividade dos sistemas indutores, né? É como se eu estivesse resetando os circuitos de neurotransmissores, principalmente das aminas biogênicas. E isso promoveria, né, uma melhora dos sintomas de depressão, né? Isso foi utilizado por muito tempo. Tem algumas revisões recentes, o grupo de Basel, ele fez uma avaliação, né, em hospitais que atendem, né, distúrbios, né, mentais na Suíça, na Alemanha e na Áustria, né? E nesses hospitais, todos eles disseram que existem, né, e é aceito protocolo de privação de sono, né, para pacientes com depressão que estão resistentes ao tratamento com antidepressivo ou que depressão grave. Mas, embora os hospitais tivessem o protocolo, eles avaliaram que nos últimos 12 meses esse protocolo não tinha sido utilizado.
Então, a grande questão é por que que os hospitais, né, aceitam que a privação de sono é um processo eficiente, mas eles não estão usando. E aí ele vai levantar várias questões. Uma delas que eles levantam é a dificuldade, porque para você fazer a privação de sono, você tem que fazer dentro da unidade de saúde, você precisa ter um profissional, você precisa ter uma unidade específica para isso e tal. Tem várias características, né, que dificultam. Mas, né, o que eles estão propondo, né, lá em Basel é algo bastante interessante, ou seja, utilizar mais o protocolo de privação de sono, principalmente em casos de pacientes com depressão grave, que são internados em unidades para distúrbios mentais, em unidades de psiquiatria. Por quê? Porque o que a depressão, a privação de sono faz é um alívio imediato dos sintomas depressivos. Claro, não é um alívio total, mas um alívio parcial, mas é imediato. E isso faz que você está fazendo, né, um alívio rápido, né, agudo dos sintomas, faz com que o paciente, promove ao paciente, né, um estado de bem-estar mais rápido, e isso faz com que ele faça uma adesão melhor ao tratamento, principalmente ao uso de antidepressivo. Então, neste caso, o que eles estão sugerindo é esse aspecto, ou seja, fazer as várias coisas. Aqui, eu tenho... Diga. John, só um segundo. Fala em alívio imediato, mas, assim, temporalmente seriam necessários o quê? Mais ou menos 3, 4 dias? Não, 24 12 horas de privação de sono só. Você só faz uma vez. A única coisa que, assim, no primeiro dia o alívio é grande, o segundo dia já volta novamente, o terceiro também. Mas qual é a grande questão? Porque o indivíduo está muito... A depressão, né, grave, né? O indivíduo está lá parado, ele não come. E aí o que é que você faz? Você alivia, você consegue fazer com que ele consiga tomar os medicamentos, ele consegue, por exemplo, você consegue já começar a entrar com a terapia, porque antes você não conseguia conversar com o paciente, você percebe? E agora você consegue com mais facilidade. Então, você tem ali uma faixa de 3 dias, melhor. E aí você faz a privação, adiciona já a terapia, adiciona a melhor alimentação, cuidados pessoais, interação social e o medicamento. Né? O medicamento, o efeito dele mesmo vai ser lá para os 5 dias em diante. Mas você ganha, né, nesses primeiros dias, que é, né, o importante para a adesão do paciente. Né? E aí você, inclusive, tira, né, o paciente de um risco do suicídio, que é fundamental. E, de maneira geral, para quadros menos graves, nós poderíamos dizer que também vale? Vale. A única coisa, qual é a grande preocupação da privação de sono? A privação de sono, você tem que ter cuidado, porque você tem que fazer um controle, senão o paciente pode ter muita sonolência diurna por causa disso, né? E se ele tiver, por exemplo, ele não vai poder dirigir, ele não vai poder sair na rua com um idoso, por exemplo, ele pode cair, ter uma lesão por causa da sonolência. São essas coisas que precisa ter cuidado. Beleza. A outra coisa, né, é assim, aqui eu tenho esse gráfico, ele é bastante interessante, porque aqui eu tenho um paciente, né, com desordem bipolar, né, isso aqui é o quadro dele, né, então isso aqui é 24 horas, é o actograma, atividade, isso aqui é o humor, mais negativo, mais positivo. Né? Então, o que eu vejo claramente aqui, ó, eu tenho aqui nessa condição, o humor ele é negativo, aqui o humor dele melhora, aqui ele cai de novo, melhora, aí cai novamente. O que a gente observa? É que aqui, ó, nesse fator aqui, quando ele está no humor positivo, é quando ele está mais ou menos ajustado. O humor negativo é quando ele está aqui em livre curso. Certo? Então, quando você está em livre curso, a tendência é você ter um estado aqui mais depressivo. Então, aqui, qual foi a estratégia terapêutica para esse caso? Né? Então, eles vão tratar um acompanhamento de longo prazo. Então, eu tenho uma ciclagem, aqui eu estou depressivo, mania, né? Depressivo, mania, depressivo. Né? Então, um estado bipolar que está oscilando entre depressão, né, e mania. Então, o que eu vou o tratamento? Eu vou ajustar. Eu ajusto o tratamento com um ritmo de claro e escuro bastante intenso, né? Pode ser também ajusto com colaboração usando melatonina, né? Pode se ajustar também aumentando, né, uma atividade física regular, alimentação regular no sentido temporal. Então, você tem, né, acordar e ir para a cama no mesmo horário, melatonina sempre antes de ir para a cama, pelo menos 1 hora antes, né, no mesmo horário,
né, atividade física no mesmo horário e alimentação no mesmo horário. Né? E aí você ajusta o indivíduo. Né? Então, ele está com um ritmo muito preciso de 24 horas. Olha o que acontece com o estado de humor dele, não oscila mais. As pequenas oscilações aqui que ocorrem são oscilações normais. Então, assim, na verdade, você consegue ajustar a oscilação do estado de humor, ajustando o sono desse paciente. É fácil fazer isso? Não, isso é difícil. Você precisa ter muita adesão do paciente, né? Porque isso aqui é a longo prazo, né? Então, isso é que é importante, né? Ser avaliado. Então, para finalizar, eu queria sugerir a leitura para vocês. Então, assim, primeira coisa é esse livro, né? Tá aqui, eu tenho ele presente aqui comigo, né? O livro é esse, né? Então, essa aqui é a Bíblia, né, do sono. Para quem quer fazer medicina do sono, estudar medicina do sono, tem que ter esse livro em casa. Então, veja, essa já é a 6ª edição. Alguns livros eu gosto de ter todas as edições, eu só não tenho desse livro a primeira edição, mas as outras todas eu tenho. Ele fica aqui comigo, inclusive na minha casa, porque é um livro de cabeceira. E ele tem, por exemplo, uma seção só sobre desordem psiquiátrica, né? Então, nesse livro, a questão ele faz bem legal, porque ele faz assim, ele vai ver, né? Ele vai ver o que é que ocorre na ansiedade, né? O que é que ocorre na depressão unipolar, depressão bipolar, na esquizofrenia, no abuso de substância, e ele também coloca, né, no déficit de atenção, né, e hiperatividade. Então, tem doença neurológica, doença respiratória, cardiovascular, todas as outras, né, sistemas, né, e especialidades médicas, mas de psiquiatria é um livro excelente, né, para quem tem interesse. Todos aqui, os autores são pesquisadores da área, né. A grande vantagem também desse livro, né, é porque ele tem um sistema, né, que ele permite você, o profissional, ficar acompanhando novidade. Então, aqui você ganha, né, o direito a entrar nesse sistema e ver o que é que saiu de novo, né, ver, inclusive, vídeos, tais, etc., conferências, trabalhos históricos, as referências bibliográficas daqui, boa parte deles são disponíveis através, né, desse expert. Então, é um livro que eu recomendo bastante para quem tem interesse em medicina do sono e nessa área de sono, né, e de estudos mentais. O outro livro também que eu recomendo muito, né, que é esse, que é o Chronotherapeutics for Affective Disorder, que basicamente é só doença afetiva nesse livro. Esse é um livro aqui do grupo lá de Basel, né, da Anna Witt-Jutz. Ele é muito interessante, é um livro que não só ele tem os aspectos conceituais, mas ele tem, né, os aspectos práticos. Né? Eles têm lá os protocolos de como fazer a privação de sono, ou que eles chamam, né, que eles dizem claramente, não privação de sono, eles chamam de expansão da vigília, né, tem a parte metodológica de avaliação, né, e ele tem um site lá, que se vocês forem, né, procurarem, né, aqui vocês vão ver, né, encontrar o livro no site, né, e tem várias outras informações, né, e é legal. Então, para quem tem interesse nessa área, eu sugiro muito, né, ter esse livro e visitar, né, o site, né, do grupo de lá. E, para finalizar, né, eu sugiro, né, quem tiver interesse nessa área também, o European Journal of Neuroscience, que é a revista, né, do FENS, que é a Federação Europeia de Neurociência. Né, então, ele tem um número especial que acabou de sair, né, que é sobre ritmicidade circadiana. Nesse número especial, tem acho que os 3 penúltimos, né, artigos, são só artigos de revisões, feitos por pesquisadores de top, né, muito bem ilustrado, de boa qualidade. Os 3 últimos são sobre, né, alterações de humor e alterações de estudo mental, relacionando sono, ritmicidade circadiana, né, e distúrbios mentais. Estão muito bons esses textos. Os textos também são acompanhados de links para você visitar grupos de pesquisa e tal, né? Então, quem tiver interesse, não só nessa área de sono, mas na área de cronobiologia como um todo, deve, né? E a grande vantagem é que os artigos estão todos abertos, livre para ler no site e para fazer o download. Não precisa nem usar o Science Home.
Eu gostaria, né, de agradecer, né, a oportunidade, eu fico à disposição para responder algumas perguntas que vocês tenham, né, quem também quiser, a gente tem no nosso site, né, lá no YouTube, um canal que os alunos de pós-graduação estão mantendo, né, tem alguns vídeos, né, de aulas de cronobiologia, a gente quer pôr várias produções, estamos gravando agora nessa época, né, de isolamento físico, né, aproveitando. Quem tiver perguntas também, quiser mandar, pode mandar para o meu e-mail. Né? E a gente tem uma lista, né, de discussão, com a lista mais que a gente encaminha, né, novidade, discussão de artigo, tal, troca de ideias, dados, etc., né, com vários grupos que a gente chama o Crono Nordeste, mas que a gente expande para o Brasil inteiro. Né? Então, quem quiser receber essas informações, pode mandar um e-mail para mim que eu coloco na lista e fico